Vamos lá, fala aí pessoal, olá a todos, olha só, vamos ver aqui, parte 15, vamos falar de divisibilidade, né? Vamos ver o que é, e os pré-requisitos aqui para você entender o assunto de divisibilidade, você tem que ter noção de número primo, ok? E vamos ter noção tem que ter noção já de efetuar divisão, de você estar por dentro do que é um dividendo, o que é um divisor, quociente e resto, ok? O que a gente vai fazer nesse aqui? Nós vamos pegar aqui um exemplo, né? Vamos pegar uma questão, vamos usar uma questão que já caiu há muito tempo em concurso, e nós vamos usar essa questão, e nessa questão, que ele é simples, é uma questão pequena, que exige um pouco de raciocínio, e nós vamos usar essa questão já para explicar a teoria da divisibilidade, ok? Então vamos lá. Então, se você quer ser um especialista em matemática, você vai ter que ter domínio, né, dos pré-requisitos, por que você aprende, por exemplo, número primo. Para você ter uma ideia, o número primo, ele é usado por exemplo, usado para criptografia, para você fazer fatoração de números primos, para você achar o MMC, o MDC. Imagina, criptografia daquelas mensagens criptografadas, e que graças ao estudo do número primo, então foi possível a tecnologia criar a criptografia daquelas mensagens criptografadas que aparecem, né, em algumas redes sociais, ok? Então vamos ver, então fica essa curiosidade, porque que você aprende número primo, que não é à toa, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos então ver aqui o exercício. Então vamos lá, aqui, ó, vamos pegar então o exercício, que é esse aqui, ó. Vamos ver aqui, olha só. Vamos pegar esse exercício aqui, muito interessante, que ele fala assim: seja o número de 3 algarismos. Esse número aqui, ó, tem 3 algarismos, né? Ó, 3, 1 e esse x aqui, tá ok? Onde o x, ele representa, ó, vou ler bem devagarzinho, ó, o algarismo das unidades. Tá lá, então esse aqui é o algarismo das unidades, lembrando quando a gente aprende classes e ordens, né? Começando sempre da direita para a esquerda, porque isso aqui, ó, unidade, dezena e centena, ok? Então, o que acontece? Vamos então continuar, para depois a gente exercer aqui, fazer a resolução e explicar a divisibilidade. Vamos lá. Então, se esse número, né? Se esse número deve ser primo, mas que número? Esse número todo aqui. Esse número todo. Esse número aqui de 3 algarismos, ele tem que ser primo, né? Então, para ele ser primo, então o algarismo x pode assumir quantos valores? Ele coloca assim: 2 valores, 3 valores, 4 valores, aqui, ó, já está aqui a resposta, ó, 4 valores, né? Mostrei sem querer, não devia ter, mas tudo bem, não tem problema não. Um único valor, então vamos fazer o seguinte, né? Já que aqui, ó, né? Fazer um improviso que deu esse problema. Então tá aqui, ó. Já sabe que são 4 valores aqui, então vamos provar que ele tem 4 valores, né? Então lá. Tá aqui, ó, 31x. Então esse número aqui, então agora podemos já colocar aqui, ó. Então vamos lá ver como é que faz, ó. Eu vou botar aqui o 3, o 1 e esse x. Então é um número que tem 3 algarismos. Então eu tenho que saber quais os valores de x aqui. Que valores de x é esse que eu posso colocar aqui, tá? A gente pode fazer usando conjuntos, ok? E esse número todo aqui, ó, esse número todo aqui, ele tem que ser primo. Pronto. Ele tem que ser primo, tá? Então vamos lá. Então quando você tem esse, então que valores é esse aqui, ó? De x, a gente pode fazer assim, colocar aqui o valor x, vamos lá, os valores de x, aqui é a unidade, beleza? Então quando se é unidade, então vamos lá, facilita para mim, ó, você vai colocar um número 0, 1, 2, 3, 4, ó, tá vendo? Usando noções de conjunto, ó, 6, 7, 8 e 9,
para e fecha, ok? Tá? Tá lá. Pronto. Então, são estes números aqui. Qual desses números aqui, quais vão entrar aqui para que o número todo seja primo, ok? Então, vamos lá. Vamos ter que lembrar que número primo, né? Vamos recordar que número primo, que para ser número primo, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui para não tremer tanto, ó, pronto, eu já posicionei aqui, fica melhor, né? Então, para ser número primo, aqui, ó, tem que entender que o número ele tem que ser divisível, né? Então, vamos colocar aqui, ele tem que ser divisível por 1 e divisível pelo próprio número, tá? Pelo próprio número, tá aqui. Ele tem que ser divisível pelo próprio número. Uma outra coisa dentro do número primo aqui, que agora eu vou usar esta parte 15 para explicar, que não é só isso aqui não, né? Uma outra coisa que é o seguinte, quando você tem um número maior, quando você já tem números assim, aqui você tem números de 3 algarismos, quando é 4, 5, 6 algarismos, olha só que situação. A gente tem que usar uma regra aqui, que você tem que dividir um número por números primos até chegar uma situação em que o quociente ele tem que ser menor que o divisor ou igual ao divisor, né? O que acontece? O quociente, né? O quociente ele tem que ser menor ou igual ao divisor. Ó, a gente usa aquele sinal aqui, ó. Quando você tem menor ou igual, maior ou igual, né? Que o divisor. Pronto. Depois você vai ter que ler isso para você dominar, tá? Quociente e o divisor. E outra coisa também. Então você tem aqui, né? E o que acontece? O resto, ele não pode dar zero. O resto é diferente de zero. Porque se o resto for dar zero, então o número é divisível, tá? O número é divisível. E não pode haver mais de um divisor, né? O resto ele tem que ser diferente de zero nessa situação aqui, quando você vai fazer as divisões, ok? Tá lá. Então, vamos ver como é que é. Eu coloquei essa regra aqui, né? Essa propriedade aqui, regra, e nós vamos desenvolvê-la através daqui desse exemplo, ok? Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Agora eu vou juntar. Para o número ser primo, eu tenho que ter conhecimento de divisibilidade. Aí eu coloco aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó. Isso depois você vai ter que ler, vai ter que fazer uma leitura, ó. Eu estou dando uma orientação, ó. Divisibilidade, tá aqui, ó. Pronto, tá lá. Você tem aqui a divisibilidade, aqui, ó, divisibilidade, beleza? O que acontece? Acontece o seguinte, você tem números que são divisíveis por 2, né? Números divisíveis por 2. Para ser divisível por 2, o número tem que ser par, tá? Tem a regra da divisibilidade, que é divisível por 3. Tem números que são divisíveis por 4, números que são divisíveis por 5, números que são divisíveis por 6, números que são divisíveis, no caso aqui por 7, eu já vou deixar claro que por 7 ele não existe uma regra, porque para você saber se um número é divisível por 7, você é só simplesmente fazer a divisão, sabe? Não tem uma regra como eu vou mostrar nos outros aqui. Você tem que é divisível por 8, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Número divisível por 9, número divisível por 10, número divisível por 11, esse 11 aqui ele é muito especial, tem que tomar bastante atenção aqui desse divisível por 11, nesse aqui é que você tem que ter conhecimento de ordem, porque você vai ter ordem par, algarismos de ordem par e algarismos de ordem ímpar, tá aqui, ó, já vou colocar aqui.
e tem o 12, ó, vou colocar aqui em cima, ó. Pronto, coloquei aqui, ó, tá? Então são essas regras que você tem que ter noção, ok? Então eu vou aqui ver, começar já a fazer aqui. Então vamos lá, o que acontece aqui? Vamos lá. Vamos começar aqui pegando, eu vou colocar aqui o 31, vou colocar o X, pronto, tá bom? Vamos lá, o que acontece? Vamos ver naquela parte dos conjuntos, eu vou colocar aqui o conjunto aqui em cima, ó, porque aí não preciso ficar deslocando, não preciso ficar mexendo ficar deslocando aqui a filmagem, ficar indo e voltando, porque senão atrapalha. Aí, vamos lá, para quem, né, está interessado aqui em assistir, quer ter base forte em matemática, então deixa eu fazer aqui direitinho, porque essa parte 15 ele é muito importante, né? Vamos lá, começando. 3 algarismos, né? Tem que fazer bem devagar para entender, vamos lá. Vou começar o 0, tá vendo aqui? Será que se eu colocar o 0 aqui, então eu vou fazer 310, tá lá. Se eu colocar o 0 aqui, o 0, ele vai ser um número primo? Não, ele não vai ser número primo. Não vai ser número primo pelo seguinte, ele não é número primo porque existem 2 regras aí. Vamos lá. O 310, se você for ver, ele é par. Tá lá. Se ele é par, ele é divisível por 2. Pronto. Porque para ser primo, ele tem que ser divisível por 1 e por ele próprio. Se já é por 2, né? Porque o número primo, lembrando que tem que ter 2 divisores, 1 e ele próprio, tá? Se eu já estou vendo que ele é par, então ele é divisível por 2. Então, para o número ser divisível por 2, tem que ser par. E outra coisa que eu estou observando é o seguinte. Uma outra coisa que eu estou observando é que quando ele termina em 0, então todo número que termina em 0, ele é divisível por 10. Eu estou vendo aqui que ele é divisível por 10, tá ali, ó. Ele é divisível por 10 e não é só isso, não. E não é só isso. Então deixa eu botar para cá o caderno que eu já tenho a informação aqui. E outra coisa, o número para ser divisível por 10, ele termina em 0, tá? Ou ele termina, ou seja, ele é divisível por 5. Aqui, ó. Então vamos lá. O número ele será divisível, né? Aqui, por 5, quando tiver terminado em 0 ou em 5. No caso aqui é 0. Esse 10, então, tem um 5 aqui em cima, ó, tá? A regra da divisibilidade por 5 é o número que termina em 5 ou termina em 0. Pronto, tá aí. Então, já sei que o 0 não entra. Eu já descarto ele, tá bom? É isso que acontece. Agora eu vou pegar o número 3, eu vou pegar o próximo aqui, que é o 1. Pronto, tá aqui, ó. Vou pegar um aqui. O que acontece? Vamos lá. Você está vendo que aqui, tá? Ele já é um número ímpar. O 311 já é um número ímpar. Se já é um número ímpar, eu não posso usar o 2, porque ele é par. O próximo número que eu vou usar que é divisível, divisibilidade, é o 3, porque como o 3 é ímpar, tá? Então, mas tem um porém. Pro número ser divisível por 3, o que acontece? Para ser divisível por 3, vamos lá, a regra é o seguinte, ele tem que, o número, se você somar os algarismos, aqui no caso desse aqui, o resultado tem que dar um número divisível por 3. Quer ver? Por exemplo, eu vou pegar 3 mais 1 e mais 1. Eu tenho que somar os algarismos para ver se ele é divisível por 3, ó. 1 com mais 1, 2. 2 mais 3 dá 5. Se o resultado der o número divisível por 3, porque esse número todo é. Estou vendo que o 5, aqui, o 5 não é divisível por 3. O resultado da soma dos algarismos. Então, já sei que o 311 não é. Só para você ter uma ideia, se eu fosse querer pegar um número que seja divisível por 3, o que eu vou fazer? Por exemplo, eu posso pegar 150, vamos ver aqui, 156, pronto, tá lá. 156 aqui, ele é divisível por 3? Então vamos lá, para eu saber eu tenho que pegar 1 com mais 5 com mais 6, vamos lá. 6 mais 5, 11, mais 1, 12. Se o 12 é divisível por 3, ó,
2 dividido por 3, 4, e dá resto 0, então 156 ele é divisível por 3. Não é o caso aqui do 311. Agora, o 311 aqui, será que ele não é divisível por 3? Eu vou aproveitar aqui pegando o 3. O 3 ele tem uma regra semelhante, né, com o 6, e ele tem uma regra semelhante com o 9. Porque olha só, o número que é divisível por 3 e por 6, a regra você faz a mesma. Por exemplo, o número será divisível por 6 quando for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo, tá? Então, se você pega um número que ele é divisível por 6, ele tem que ser divisível por 3, mas também tem que ser divisível por 2 ao mesmo tempo. Você vê que ele tem uma semelhança aqui. Só que o 6 aqui, né? Ele, além de ser divisível por 3, ele tem que ser divisível por 2. Quer ver? Se você pegar o 156 aqui, vamos lá. Ele é divisível por 3, mas ele também é divisível por 6. Vamos lá. Então, qual é a regra da divisibilidade por 6? Primeira coisa, ele tem que ser divisível por 2, porque ele é par, e tem que ser divisível por 3, porque se a soma dos algarismos dá um número que é divisível por 3. Então, ele é divisível por... peraí, deixa eu botar assim, 156 é 3. Então, se ele é divisível por 2 e 3, então ele é divisível por 6. Pronto, olha só, pronto, aproveitei, né, para encurtar mais aqui. E o 3 aqui, ele tem e tanto o 6, ele tem também uma semelhança com o 9, com a regra da divisibilidade por 9. Por quê, ó? Porque o que acontece? Aí eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui, falando assim, ó, divisibilidade. Tá vendo como é que eu pego um exercício, ele já junta por. Aí eu vou fazer assim, ó, por. Vamos lá. Já usei o 2, o 3, o 6, né? Já expliquei a situação do 7, que o 7 você vai ter que dividir, né? Por quê? Porque o 7, o que acontece? O 7, basta dividir o número por 7, pois não existe uma regra assim específica por 7, você vai ter que dividir, né? Vamos falar aqui do 9, depois eu vou falar do 8, né? Vou botar até aqui, ó, vou botar o 4, né? Vou botar o 8 aqui, ó, pronto. Eu já falei do 10, porque o número para ser divisível por 10, né? Ele tem que ser divisível por... Ele tem que terminar em 0, ok? Tá? Só para você ter uma ideia. Então, vamos lá. Aí só falta o quê? 9, 4, 8... E o 5 já falei, o número para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou em 5, ok? Tá? E vamos... esse do 11 aqui, ó. Pronto, tá vendo como é que eu vou já encurtando? Tá bom? Tá lá, a minha orientação aqui. O número para ser divisível por 9, né? O número para ser divisível por 9, ele tem que ser, quando a soma dos valores, né? Dos algarismos ali do número tem que resultar no múltiplo de 9. Ou seja, quer ver um exemplo? Eu vou pegar aqui um exemplo. Eu vou pegar, por exemplo, o número 855. Tá ali, ó. Eu vou pegar o número 855. Será que ele é divisível por 9? Então, vamos lá. Então, você vai fazer 8 mais 5 mais 5. 5 mais 5, 10 mais 8, 18. Tá lá. Então, se o 18 é divisível por 9, então 855, ele é divisível por 9, porque se você dividir por 9, vai fazendo a conta e tem que dar resto 0, porque divisibilidade, o resto tem que dar 0, ok? Tá lá, pronto. Então, ele segue a mesma regra do 3, né? Do 6 e do 9, tá bom? Tá lá, sendo que do 6 só a diferença aqui, e que para ser 6... ele tem que ser número par, então logo ele é divisível por 2, tá? E tem que ser por 3, pronto, então acabou, tá bom? Pronto. O 4. Para ser divisível por 4, o que acontece? O número ele é divisível por 4 quando o número formado por... os dois últimos algarismos, ele tem que ser um múltiplo de 4, ou quando os dois últimos algarismos por 0. Quer ver? Por exemplo, vamos lá, eu vou pegar aqui um exemplo. Se eu pegar o número 5.000,
57.700. Pronto, eu ia botar o 57 alguma coisa aqui. 57. Reparou que ele termina por dois algarismos aqui, ó? Tá lá, ó. Quando você vê, quando os dois últimos algarismos forem zeros aqui, ó, então ele é divisível por 4. Ou quando acontecer o seguinte, que quando os dois últimos algarismos for múltiplo de 4, quer ver, por exemplo, eu vou pegar aqui o 312, tá lá. Ó, olha só, 312 aqui, ó, tá aqui. Porque o próximo número que eu ia colocar é o 2 aqui, ó. Ó, o 2 aqui, ó, pronto. Tá aqui, ó. Ó, eu já vou logo cortar ele, ó, sem querer, ó. Aqui não é o 3, ó, 3, 1, eu botei o 2, né? Ainda vou resolver esse 1 aqui, tá? O 2 aqui, olha só, 312 aqui, ó. Reparou? Se você pegar os dois últimos algarismos aqui, se ele for divisível por 4, porque o número todo é, então logo o 312, ele já não é primo. Então, o x, o 2 aqui já não entra aqui, ó, tá? 12 dividido por 4, 4 vezes 3, 12, para 12 nada. Então, tá aqui, ó. Então, 312, ele é múltiplo de 4, porque os dois últimos algarismos dele é divisível por 4, ou quando terminar em 0, 0. Pronto. Tá vendo como é que eu já vou terminando, ó? É bom porque eu já encurto aqui, ó. Vamos ver o 8. 8. Vamos lá. Pessoal, 8. O número, vamos lá. O número será divisível por 8 quando terminar em 3 zeros. Quando acontecer o número, se for divisível por 8, ele terminar em 3 zeros, né? Ou quando ele é múltiplo de 8, né? Quer ver? Se você for pegar um número aqui, por exemplo, vou pegar 5.300, né? Já botei aqui, ó. Vou pegar diferente aqui, vou botar aqui, ó, 3 zeros. Se o número terminar em 3 zeros, ele é divisível por 8. Ou se o número formado pelos três últimos algarismos for múltiplo de 8, então o número todo é múltiplo de 8. Então, se eu fosse pegar assim, por exemplo, vamos ver aqui, eu vou pegar o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar o, deixa eu ver, 32, eu vou pegar o 248, pronto, 248 aqui, vamos ver. 32.248, lembrando, enquanto que do 4 tem que ser os dois últimos algarismos, o do 8 ele tem que ser 3 algarismos. Eu tenho que pegar esses 3 últimos algarismos aqui, tá? Se ele for 248 aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui. Os 3 últimos algarismos, se ele for divisível por 8, então o número todo, né, é divisível por 8. Tá aí, ó. Porque é só você fazer a conta. Aí você vai ter que fazer 248 dividido por 8. Tá lá. Vamos lá. 24, ó, tá vendo? Tem que ter já a noção de divisão, como eu coloquei ali no quadro, né? Você tem que ter a noção de divisão. Não usar calculadora, porque no dia de concurso, prova, você não vai poder usar a calculadora. 24 dividido por 8 dá quanto, ó? Então você vai pegar aqui, ó, 3 vezes 8, 24, para 24 nada, abaixo 8, tá lá, pronto. Aí você vai ver, 8 dividido por 8, ó, dá 1, 8 vezes 8 para 8 nada. Aí você faz a prova real, ó. Será que eu fiz certo, ó? Então vamos fazer a multiplicação. 8 vezes 1, 8, 3 vezes 8, 24, ó, pronto. Então você vê, tá aqui, ó. Então, o 32.248 é divisível por 8, porque os 3 últimos algarismos desse número todo é divisível por 8. Então esse número todo é. Pronto. E para encerrar a parte teórica, né? Teórica, então vamos lá aqui, então aqui ver. Essa parte teórica aqui, ele fala o seguinte, vamos lá. Quando se trata de ser divisível por 11, né? Ele tem um negócio que é assim, né? Essa regra aqui do divisível por 11, ainda tem o por 12, né? Por 12 aqui, então deixa eu colocar aqui. Vamos fazer então uma coisa aqui. Eu vou colocar aqui o 12, tá? Porque o 12, ele também é curtinho, tá? Vamos lá. Porque o 11 é que eu tenho que dar mais atenção. Então vamos lá. Aqui é um 12, tá, gente? Ó, aqui é 12, ó, tá vendo? Ó, 12, tá bom? Pessoal, 12 é o seguinte, o número será divisível por 12, tá?
quando ele for divisível por 3 e 4 ao mesmo tempo, ele segue a regra do 6, semelhante. Enquanto que do 6 é por 2 e 3 ao mesmo tempo, o 12 tem que ser por 3 e 4 ao mesmo tempo. Vamos lá. O que acontece? Se você for pegar um exemplo aqui, eu vou pegar, por exemplo, o número 528 aqui, ó. Pronto. Vamos lá. 528. Lembrando, enquanto que no 6 tem que ser por 2 e 3 ao mesmo tempo, o 12 tem que ser por 3 e 4 ao mesmo tempo. Tá lá. Vamos lá, então. Primeiro, é por 3. Às vezes acontece de um número for divisível por 13 e não é por 4. Então ele não é por 12. Ele tem que ser por 3 e 4 ao mesmo tempo. Primeiro vamos ver por 3. Lembrando qual é a regra do 3 mesmo? Do 3 fala que se você somar os 3 últimos algarismos, ou os 3 últimos algarismos, se você somar os algarismos, se der um resultado divisível por 3, porque o número todo é. Então vamos lá. 5 mais 2 mais 8. É porque eu fui falando e olhando para o 4, né? Não. Vamos lá. 5 mais 2, 7. 7 mais 8, 15. O 15, ele é divisível por 3. Tá lá. Até aí tá beleza. Agora, ele tem que ser por 4, porque se não for por 4, então ele não é divisível por 12. Ele só é por 3, tá? Ele só segue a regra do 3. Lembrando, como é que faz mesmo para ser divisível por 4? Os dois últimos algarismos têm que ser divisível por 4. Vamos lá. 528, os dois últimos algarismos, ele tem que ser divisível por 4. 4 vezes 7, 28, para 28 nada. Beleza, pronto. Então o 528, ele é divisível por 12. Pronto, acabou. Tá aí, ó. Tá? Se você for fazer a conta aqui, vai dar resto zero. Beleza, tá ok. Ok? Agora vamos dar atenção especial ao 11 divisível por 11. Para mim, de todos esses aqui, o 11 ele merece uma atenção maior. É um pouco difícil, né? É um pouco difícil, mas se você estudar bastante, quer ser ter uma boa base em matemática, então vamos lá, você vai conseguir. Então, vamos lá, pessoal, o que acontece é o seguinte, tá? Se você for pegar um número divisível por 11, o que acontece? Você vai ter que usar um processo da diferença dos valores, né, dos algarismos que tem no número, tá? Quer ver? Por exemplo, você tem que pegar números de ordem ímpar, você tem que pegar números de ordem ímpar, tá lá? E você tem que pegar números de ordem par, tá aqui. Então, se você for pegar um número de ordem ímpar, lembrando, o que é ordem ímpar? Ordem ímpar é a posição que o número ocupa. E a diferença, né, ele tem que dar 0 com um múltiplo de 11. Como assim? Quer ver? Pega o próprio 11 aqui, para entender. Vamos lá. Se você for pegar o 11, olha o próprio 11 mesmo, né? O 11 ele é divisível por 11, correto? Beleza. Olha só que engraçado aqui, né? Aqui é o 11. Tá vendo esse 1 aqui? Ele ocupa a primeira ordem. Lembrando, quando você vai fazer estudo de ordem em classe, então vamos lá, é da direita para a esquerda. E esse 1 aqui, ele ocupa a segunda ordem. Essa ordem aqui é ímpar porque o 1 é ímpar. E essa ordem aqui, segunda, ele é par, tá? É uma ordem ímpar e uma ordem par. Ordem. Ah, mas aí fala, mas professor, lá na escola o aluno pergunta, mas professor, mas o 1 é ímpar. Não, tudo bem. O 1 aqui é ímpar, mas ele ocupa a posição segundo. Você tem que olhar aqui, ó, é a posição que ele ocupa, é a posição que você tem que ver que ele é par. E aqui é ímpar. Pronto. Aí você vai fazer, primeiro você pega algarismos de ordem ímpar, ó, sempre da direita para a esquerda. Primeiro pega esse. Qual o algarismo que está na ordem ímpar? 1, diminui. Qual o algarismo que está na ordem par? 1 também, ó. 1 menos 1, 0. Deu 0? Então, o 11, ele é divisível, né? Por 11. É tanto que o 11, se você pegar 11 dividido por 11, né? E outra coisa, se você for ver, o 11, ele é também um número primo, né?
O 11, ele é número primo porque ele é divisível por 1 e ele é divisível por ele mesmo. E ele é primo, tá bom? É isso. E agora vamos pegar algum número que seja divisível por 11 e que dê diferente de 0 a diferença, né? E essa diferença tem que dar um múltiplo de 11, quer ver? Se eu for pegar um número aqui, por exemplo, 365, 873, pronto. 365, 873, olha só que engraçado, né? Vamos lá. Eu vou pegar os números que são, eu vou pegar os números aqui que são, primeira, ordem ímpar, 1, primeira ordem, segundo, terceira ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinta ordem. Pronto, peguei, tá lá. Então esses números aqui, números que ocupam ordem ímpar, olha só como é que pode, né? Então você vai pegar o 3 com mais 8, com mais 6. Se você for somar aqui, vai dar 17. Agora eu vou pegar o restante, que é ordem par, O 7 ocupa a segunda ordem, a quarta ordem e a sexta ordem. 7 com mais 5 com mais 3 vai dar 15. Pronto. Tá lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 17 menos 15. Você tem que ainda diminuir, subtrair. Aqui não precisou, porque aqui é um e outro um mesmo, aí você faz a diferença. Agora aqui, 17 menos 15 dá quanto? Dá 2. Pronto. O 2 aqui, a diferença, vamos lá. Ele é múltiplo de 11? Ou seja, não, ele não é múltiplo de 11. Então quer dizer que esse número aqui, ele não é múltiplo de 11. Pronto. Ele não é múltiplo de 11. Pronto. Porque tem que dar um número que seja múltiplo de 11, tá? Então você vê que ele não é múltiplo de 11. Quer verificar? É só você fazer os múltiplos de 11 aqui, Pronto. Vamos lá. Múltiplos de 11. Vamos lá. Múltiplos de 11. 11 vezes 0, 0. 11 vezes 1, 11. Pronto, já passou. Já passou de 2. Então, pronto. Então tá aí, tá? Se eu fosse pegar um outro número aqui, por exemplo, eu vou pegar o 8.371. Pronto. Se eu pegar o 8.371, então vamos lá. Eu vou pegar a ordem ímpar. Primeiro, segundo, terceiro. Pronto. Então vou pegar 3 com mais 1 dá 4. Agora eu vou pegar isso aqui, 8 com mais 7. O que sobra você coloca, 8 mais 7 dá quanto? 7 mais 8, 15. Pronto. Se você for pegar 15 menos 4, vai dar 11. Espera aí, deu 11? Então 11, ele é múltiplo de 11, né? E logo esse número aqui é divisível por 11. Então tá aí, tá? Pronto. Foi feito aí dada a explicação aí, ok? Então vou fazer então uma coisa aqui. Eu vou considerar, eu vou pegar aqui a regra do número primo. Como eu tive que usar essa parte 15 aqui para explicar a regra de divisibilidade, né? Vai ficar um vídeo mais longo. Eu quero dividir para não causar, né? Para não fazer uma mistura aqui, porque eu vou explicar a regra de divisibilidade do número primo, ok? Porque eu expliquei aqui a divisibilidade, que ela serve para você ver se um número primo de 3 algarismos em diante, quando é um número maior, se ele é primo, né? E tem que ter noção básica de divisibilidade, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar essa parte 15, né? Vamos supor assim, eu vou pegar essa parte 15, né? Eu vou pegar aqui a parte 15 aqui, o que vai acontecer? Então eu vou considerar como ele sendo a parte 15, primeira parte, ok? E na parte 15, subparte 2, eu vou continuar com esse exercício, ok? Tá bom? Então vamos fazer então esse compromisso, tá? O que eu quero explicar isso aqui bem devagar, bem direitinho, mas pelo menos já comecei alguma coisa aqui, tá bom?
Então tá lá, pessoal. Então tá aí, ó, tá? Dada aí a aula de visibilidade, espero aí que sirva aí para professores, para alunos de escola, candidatos de concurso, ou então para aquelas pessoas que querem saber matemática, querem ter noção básica de matemática, gostam de matemática, entendeu? Principalmente tem que gostar de estudar, que é importante, né? Tem que sempre falar essas reflexões, essas verdades aí, ok? Então, valeu, um abraço e até lá. Então, vamos pegar a parte 15.2 ali na próxima live que eu fizer. Valeu.